Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguramente estamos aqui mais uma vez reunidos, separados, juntos e separados, para continuarmos as nossas aulas de Química, né? Nesse período de quarentena, é assim que vocês vão tentar aprender a matéria do nosso terceiro ano, para terminar esse ano e sabermos e aprendermos coisas relativas à Química Orgânica, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre isomeria. Isomeria. O que é a isomeria? A isomeria é uma propriedade dos compostos orgânicos e a isomeria ocorre quando duas ou mais moléculas diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. A gente aprende que os compostos orgânicos são moléculas formadas por ligações covalentes. E a gente aprende também que as moléculas podem ser representadas de duas formas, através de uma fórmula estrutural e de uma fórmula molecular. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos considerar, por exemplo, o gás butano. Existem duas formas de representar essa molécula, esse composto orgânico. Uma é através da fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural apresenta a quantidade de átomos e o tipo de ligação entre eles. Então, para o butano, essa seria a fórmula estrutural condensada, digamos assim, uma fórmula mais resumida. Isso aqui é o que nós chamamos de fórmula estrutural. Ok? A fórmula estrutural é a melhor forma de representar ou identificar uma molécula orgânica, porque pela fórmula estrutural você consegue saber quais são os átomos que estão presentes nessa molécula, você consegue saber o tipo de ligação entre carbonos, você consegue classificar a cadeia, classificar os carbonos, você consegue determinar qual a função orgânica presente e por aí vai. O butano também tem outra forma de representá-lo, que é através do que nós chamamos de fórmula molecular. Para tirar a fórmula molecular, tudo que eu faço é somar. Então, quantos carbonos eu tenho nessa molécula? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. Essa é a fórmula molecular. A fórmula molecular já não dá para você saber, por exemplo, o tipo de ligação, já não dá para saber se a cadeia é saturada, insaturada, linear, ramificada e por aí vai. Ok? Se eu pegar um outro composto, por exemplo, metilpropano, pelas regras da nomenclatura, falei em metil, terminou com il, quer dizer que eu tenho uma ramificação. O metilpropano tem essa fórmula estrutural. Ok? Observe que quando você compara a fórmula estrutural do butano com a fórmula estrutural do propano, elas são diferentes. Se essas fórmulas estruturais são diferentes, é óbvio que butano e metilpropano são moléculas diferentes. Ambos são compostos orgânicos, ambos são hidrocarbonetos, mas são substâncias químicas diferentes. Ok? Agora, quando eu pergunto o seguinte, qual a fórmula molecular do metilpropano? Você vai contar, certo? Quando for contar, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9 mais 1, 10 hidrogênios. Observe um detalhe. Quando você compara essas duas fórmulas estruturais, elas são iguais ou diferentes? Diferentes.
Quando você compara as duas fórmulas moleculares, essas duas fórmulas são iguais. Então, se butano e metilpropano apresentam estruturas diferentes e a mesma fórmula molecular, então eu posso dizer que esses dois compostos são isômeros. Ok? Então a isomeria ocorre quando duas ou mais moléculas diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Então na química orgânica, claro que esse conceito de isomeria não existe na química inorgânica, porque nos compostos inorgânicos, cada composto inorgânico tem a sua própria fórmula estrutural e molecular, são diferentes. Isso só acontece na química orgânica, onde as moléculas são mais complexas, digamos assim, têm estruturas variadas, ok? Então a isomeria, então por exemplo, quando eu tenho um composto orgânico, eu só consigo identificar um composto orgânico, eu só consigo, por exemplo, nomear esse composto orgânico se eu tiver a fórmula estrutural. Se eu tiver uma fórmula molecular qualquer, essa fórmula molecular que eu te der, com ela você pode desenhar várias moléculas orgânicas diferentes. Isso graças a quem? A isomeria, ok? Então, inicialmente, esse é o conceito de isômeros. Isômeros são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Então, identificar a isomeria é simples. Se você tem várias moléculas, é só você tirar a fórmula molecular e comparar. Vou colocar aqui algumas como exemplo para a gente ver como é bem simples. Eu tenho 6 estruturas diferentes, 6 fórmulas estruturais condensadas, fórmulas estruturais resumidas. Anteriormente, a gente aprendeu na aula presencial que existem várias formas de representar a fórmula estrutural, com todos os traços das ligações, com todas as ligações, essa forma mais resumida e aquela fórmula em traço. Isso aqui é o mais comum, é a mais utilizada. Ok? Então é o seguinte, a pergunta é simples. Eu tenho 6 moléculas. Quais dessas moléculas são isômeros entre si? Claro, para que haja isomeria, eu tenho que comparar moléculas, isso é óbvio. Porque aí eu tenho que ter 2 compostos diferentes com a mesma forma molecular. Ok? Então tudo que eu vou fazer é o seguinte, é extrair de cada uma dessas fórmulas estruturais as suas respectivas fórmulas moleculares. Quer dizer, é só contar. Oh, maravilha! Eu não acredito nisso. Olha para a primeira molécula. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. Vocês lembram como é que tira a fórmula molecular, né? A gente conta H3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. E um oxigênio. Eu vou botar só um O aqui. Lembrando que quando a gente coloca a fórmula molecular de composto orgânico, a ordem é primeiro carbono, depois hidrogênio, por último oxigênio. Ok? Segundo composto, segunda molécula, eu vou fazer a mesma coisa. 5 carbonos, 3, 5, 7, 9, 12 hidrogênios, 1 oxigênio. Ok? Eu posso dizer que esses dois são isômeros? Não, porque esse 5H3O, esse 5H12O não são isômeros. Tem que ser exatamente igual. Terceiro, mesma coisa. 5 hidrogênios, 3, 5, 7, 10 hidrogênios. Esse 5H10. Mas aqui tem quantos oxigênios? 2, que é um éster, né? E aí? Eu posso dizer que esses dois aqui são isômeros? A molécula 1 e a molécula 3?
Não, porque a fórmula molecular tem que ser toda igualzinha. Quarta molécula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hidrogênios. 3, 5, 7, 9, 12 hidrogênios. Ok? Mais um aqui. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, desculpa. E um oxigênio. E agora? Olha aqui, ó. C5H12O, C5H12O. Então eu posso dizer que a molécula 2 e a molécula 4 são isômeros. Entre si, né? Claro. 2 e 4. Vamos continuar, né? Para ver se tem mais algum par. Molécula 5. 5 carbonos. 3, 5, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. 1 oxigênio. E aí? Aqui, ó. C5H10O, C5H10O. Então a molécula 1 e a molécula 5 também são isômeros. Sexta molécula. 5 carbonos, 3, 5, 7, 9, 12 hidrogênios. Tem algum oxigênio? Não. Então, existe mais algum par de isômeros? Não. Ah, professor, aí tá aí, eu não gostei. Dei valor. É só isso? A isomeria, quer dizer, para identificar se os dois compostos são isômeros, é só isso que você vai fazer. Tirar a fórmula molecular. Professor, tem uma coisa errada. Óbvio que tem. A isomeria não é só isso. Quer dizer, não basta apenas você saber identificar se dois compostos são ou não isômeros. Mas você tem que aprender também qual o tipo de isomeria da qual esses elementos químicos, essas substâncias químicas existem. Quer dizer, você tem que classificar o tipo de isomeria. Então o primeiro passo é identificar. São isômeros? Sim ou não? O segundo passo é, e qual tipo? Como você classificaria essa isomeria? Então a gente faz o seguinte, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos tratar um tipo de isomeria, e aí depois eu gravo um outro vídeo com os outros tipos de isomeria, que são até mais fáceis de identificar. Esse é um pouquinho mais complicado, não é um pouquinho mais complicado não, dá um pouquinho mais de trabalho, porque são vários tipos, ok? Então, os isômeros podem ser classificados em 3 tipos, ou existem 3 tipos de isomeria: a isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Então hoje nós vamos aprender quais são os tipos de isômeros planos. Eu vou gravar um vídeo posteriormente, onde eu coloco, vai ser um vídeo mais curto, né, porque é mais simples, sobre isomeria geométrica e isomeria óptica, ok? Então vamos lá, o primeiro tipo de isomeria, ou a isomeria plana. Ó, o primeiro tipo de isomeria é a isomeria plana. A isomeria plana é como se a gente estivesse identificando as diferenças entre as fórmulas estruturais planas. A grosso modo, uma fórmula estrutural plana é aquela fórmula que você escreve numa superfície plana. Quando você escreve no caderno, aquela é uma fórmula estrutural plana. Quando eu escrevo nessa lousa aqui, essa é a fórmula estrutural plana. A gente fala assim porque, se a gente imaginar a molécula tem uma estrutura tridimensional. Depois a gente vai, nas próximas semanas, a gente vai fazer uma aulinha sobre essas fórmulas estruturais dos compostos orgânicos. Ok? Como é estruturalmente falando uma molécula orgânica. Ok? Até porque a gente vai precisar disso também para falar sobre a isomeria geométrica, que é o segundo tipo de isomeria. Beleza? Então é o seguinte. Na
Na isomeria plana, tudo que você vai ter que fazer é o seguinte. Lhe é dado, são dadas duas estruturas. Você vai comparar as duas e dizer qual a diferença entre elas. Só isso. Então, quando a gente fala em isômeros planos, existem 4 tipos de isomeria plana. O primeiro tipo que nós podemos classificar é o que nós chamamos de isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia é simples. 2 compostos são isômeros de cadeia quando ambos apresentam cadeias com classificações diferentes. Quando a diferença entre eles está na classificação das cadeias. Por exemplo, olhem para esses 2 isômeros aqui. Ambos têm a mesma fórmula molecular, C4H8. Se eu perguntasse para vocês qual a diferença entre a molécula de cima e a molécula de baixo, se eu pedisse para vocês escreverem a diferença entre a molécula de cima e a molécula de baixo, como vocês fariam essa descrição? A minha maneira de enxergar, por exemplo, já que eu não consigo ouvir vocês, mas a minha maneira de enxergar é o seguinte: eu posso admitir que tem 2 diferenças. A primeira diferença é que a molécula de cima tem uma cadeia linear, uma cadeia aberta, uma cadeia aberta. Isso aqui tem uma cadeia aberta. Já a molécula de baixo tem uma cadeia fechada ou cíclica. Uma outra diferença que eu consigo enxergar é que na de cima, ó, a cadeia é insaturada. E na molécula de baixo, a cadeia é saturada. Então, observe que esses termos, aberta, fechada, saturada e insaturada, são termos que eu uso para classificar a cadeia. Então, se eu estou dizendo que a diferença entre as 2 moléculas está na classificação de suas cadeias, então eu posso dizer que esses 2 compostos são isômeros de cadeia. Ok? Porque a diferença está em suas classificações. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, se eu comparar o butano com o metilpropano. O butano tem uma cadeia linear e o metilpropano uma cadeia ramificada. É claro que você tem que lembrar os critérios de classificação, né? Espero que vocês ainda lembrem. Então é bem simples. A diferença está na classificação da cadeia, são isômeros de cadeia. Depois eu coloco mais alguns exemplos. Segundo tipo de isomeria, isomeria de posição. Isso fica bem claro. 2 isômeros de posição é quando a diferença entre eles está na posição. Na posição de quê? De uma ramificação, que haja em comum entre eles, de uma insaturação, o que é uma insaturação? Ligação dupla ou tripla, ou de um grupo funcional. Então ambos têm um grupo hidroxila, por exemplo. Se estiverem em posições diferentes, são isômeros de posição. Ok? Olha para essas 2 moléculas aqui. Ó. Os isômeros de posição talvez sejam os mais fáceis de identificar, porque para isso as moléculas têm que ser praticamente idênticas. Olha para essas 2 aqui, por exemplo. Se eu tirasse isso aqui, ó, essas 2 moléculas seriam idênticas, é a mesma coisa. Só que, ó, ambas têm uma insaturação. Qual é a diferença da molécula de riba para a molécula de baixo? Na molécula de cima, eu tenho uma ligação dupla, mas na pontinha aqui, e na de baixo a ligação dupla está para cá. Se a gente fosse fazer a nomenclatura e numerar, aqui seria o carbono 1, 2, 3. Então a ligação dupla está no 2, aqui 1, 2, 3. A ligação dupla está no 3. Ok? Então a diferença é na posição. Então é possível também saber o tipo de isomeria até com a nomenclatura. Por exemplo, eu tenho 2-metilpentano e o 3-metilpentano. Qual a diferença entre essas 2 moléculas? 2-metil, 3-metil. Quer dizer, um
tem a ramificação no segundo carbono, outro tem uma ramificação no terceiro. Então é isomeria de posição. Ok? Terceiro tipo, e esse talvez seja o mais chato de identificar, a isomeria de função. É óbvio, as duas moléculas têm que pertencer a funções diferentes. E por que ela é mais difícil de identificar? Porque você vai ter que lembrar como identificar as funções. Porque isso aqui é o principal. Para duas moléculas serem isômeros de cadeia e posição, é óbvio, elas têm que ser da mesma função. Então aqui eu tenho 2 hidrocarbonetos, aqui eu tenho 2 hidrocarbonetos. Se for função diferente, aí já é isomeria de função ou isomeria funcional. É o que acontece aqui no exemplo 3. Aqui são isomerias de posição, né? No exemplo 3. Observe aqui, ó. Qual a diferença entre eles? Aqui você tem um oxigênio e aqui você tem um grupamento OH. Você poderia dizer assim, a diferença entre eles é porque um tem cadeia heterogênea e o outro tem cadeia homogênea. Então, seriam isômeros de cadeia? Não. Eles são isômeros de função. Por que são isômeros de função? Porque a gente aprende que hidroxilo ligado a carbono saturado é um álcool. Oxigênio ligado a 2 carbonos, uma cadeia heterogênea, é um éter. Então são funções diferentes. Então eu só posso usar os demais critérios, cadeia, posição e metameria, se for da mesma função. Ok? Função diferente, isomeria de função. Então, como eu disse, esse é um pouquinho mais chato, porque você vai ter que lembrar os critérios de identificação das funções orgânicas. Quando você tem, por exemplo, um aldeído e uma acetona. Um aldeído e uma acetona, você pode cair no erro de tentar colocar como uma isomeria de posição. Ok? Vou colocar alguns exemplos e a gente vai ver como isso é simples, mas tem que ficar atento aos detalhes. O quarto tipo de isomeria plana é o que nós chamamos de metameria. Em alguns livros você pode encontrar como isomeria de compensação. A metameria é um tipo de isomeria de posição. É um tipo de isomeria de posição. Mas ao invés de considerar a posição de ramificação e saturação ao grupo, a gente vai considerar a posição de um heteroátomo. Só que diabo é heteroátomo mesmo, é que eu não lembro, esqueci. Um heteroátomo é heteroátomo diferente de carbono. Um heteroátomo é qualquer átomo que quebre a molécula. Quer dizer, que faça a molécula apresentar uma cadeia heterogênea. Por exemplo, aqui, ó, o oxigênio está quebrando a cadeia, está dividindo a cadeia no meio. Então isso aqui é um heteroátomo. Só que para haver a metameria, as duas moléculas que eu estou comparando têm que ter um heteroátomo. Se uma tem um heteroátomo e a outra não tem, então não é metameria. Pode ser isomeria de função. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo 4. Eis os heteroátomos. Qual a diferença entre as duas moléculas? É a forma como esses heteroátomos dividem essa molécula. Então aqui, ó, divide em duas partes. Uma com 4, outra com carbono. Aqui, divide um com 2 carbonos, outro com 3. Então aqui é um tipo específico de isomeria de posição que nós classificamos como metameria. Ok? São os tipos principais. Existe um quinto tipo de isomeria plana que nós chamamos de tautomeria. Eu, particularmente, prefiro tratar a tautomeria mais à frente quando nós formos estudar as reações orgânicas. Mais especificamente, a hidratação de alcinos. Quando a gente falar de hidratação de alcinos, nós vamos chegar numa situação em que a tautomeria está presente. Então, por enquanto, vamos considerar só essas 4. Mas, para fins de curiosidade, a tautomeria é um tipo de isomeria de função, é um tipo específico, ok? Que ocorre em reações químicas. Então, como a gente vai falar de reação química mais à frente, lá para agosto, terceiro bimestre, espero que juntos, né? Espero que nós tenhamos superado essa fase juntos. Então, quando eu for falar em
reações orgânicas, a gente fala sobre a tautomeria. Então, por enquanto, eu quero que vocês aprendam apenas esses 4. Para ver se ficou claro, eu vou colocar mais alguns exemplos e aí a gente vai fazendo aí essas observações, ok? Ó, observe essas situações aqui. Considere esses grupos de moléculas orgânicas, ok? No item A, eu tenho um trio de isômeros. Eu tenho 3 moléculas que são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque têm estruturas diferentes e a fórmula molecular deles é a mesma. Ok? Então a pergunta que eu faço é o seguinte: se você fosse identificar qual tipo de isomeria que ocorre entre esses elementos, entre essas substâncias químicas aí? Qual tipo de isomeria? São 4 opções. A gente está falando da isomeria plana. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função e metameria. Então vamos tentar analisar aqui, vamos comparar. A primeira coisa que eu quero fazer é comparar esses dois. Os 3 são isômeros. Eu quero comparar os dois de cima. A pergunta é, qual é a diferença entre eles? Olhando para a molécula, qual a diferença? A diferença vai estar aqui, ó. Nas duas moléculas eu tenho um grupo CH. Isso aqui é igualzinho, ó. Aqui e aqui, ó, igualzinho, a mesma coisa. A diferença é a posição do CH3 dentro dessa cadeia principal. Quer dizer, é a posição da ramificação. Então eu posso dizer que essas duas moléculas são isômeros de posição. Só isso. A diferença é a posição do CH3. Se eu comparar agora, por exemplo, essas duas moléculas, a de riba com a de baixo, seria a mesma coisa de comparar a primeira com a terceira. Qual a diferença entre elas? A diferença é que, ó, essa molécula tem uma cadeia ramificada e essa molécula, todos os carbonos estão aqui, ó, numa única linha. Então a cadeia é linear. Então eu posso dizer que esses dois compostos são isômeros de cadeia, porque apresentam as diferenças nas classificações de suas cadeias carbônicas. Só isso, ok? Então você só tem que olhar, comparar e responder a pergunta: qual a diferença? Cadeia, posição, função ou metameria? Segundo exemplo, eu tenho duas moléculas. Qual a diferença entre elas? Quando você bate o olho, você pode pensar logo assim: a diferença vai estar aqui, ó. Posição do C dupla O, certo? Eu posso dizer que eles são isômeros de posição? Não. Por que não? Porque a gente aprendeu que a carbonila, dependendo de a quantos outros carbonos ela tiver ligada, pode ser duas funções diferentes. Se a carbonila for primária, é um aldeído. Se a carbonila for secundária, é uma cetona. Então a diferença entre esses dois compostos é o quê? A função. Então ambos são isômeros de função ou isômeros funcionais. Ok? Então essa é a diferença. Então tem que tomar muito cuidado, talvez seja o mais chato, porque em alguns casos você pode bater o olho e achar que é posição, quando na verdade não é. Terceiro. No terceiro eu tenho mais um trio aqui. Então eu quero comparar esses dois de cima e depois eu quero fazer a comparação com esses dois aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Olhando para os dois de cima, qual a diferença entre as duas moléculas? Eu posso dizer que é função? Não, porque aqui nitrogênio ligado a carbono saturado é uma amina. A diferença é que aqui eu tenho uma amina primária, que está ligada ao carbono,
Aqui eu tenho uma amina secundária, porque está ligado a 2 carbonos. O critério que você vai usar é simples. Essa é a cadeia carbônica, essa é a cadeia carbônica. Na primeira, a cadeia é homogênea. Na segunda, a cadeia é heterogênea. Lembrando que é uma cadeia heterogênea, um átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Aqui ele está no meio da cadeia, aqui não está. Então, se tem uma cadeia homogênea e outra cadeia heterogênea, então esses dois compostos são isômeros de cadeia. Moleza, né? Se eu comparar esses dois, eu já não posso classificar como isômero de cadeia, porque aqui, ó, é heterogênea e aqui também é heterogênea. A diferença é como esse heteroátomo está dividindo essas duas cadeias. Então, se a diferença está na posição do heteroátomo, então é metameria. Ok? E aí, para fechar, último exemplo. Aqui tá moleza, né? Tá muito fácil. Qual é a diferença entre essas duas moléculas? Isso aqui, ó. Posição do grupo funcional. Ok? Um está na posição orto, outro na posição para. Então, é fácil. É só você observar e encontrar as diferenças. Ok? Então, claro, esse é o primeiro tipo de isomeria, que nós chamamos de isomeria plana. Então, por enquanto, eu quero que vocês aprendam ou entendam isso aí. Vou passar uma atividade, é a última atividade desse mês de maio. Quando for em junho, eu vou gravar um vídeo com a continuação de isomeria. E aí a gente já começa novas atividades em junho. Ok? Obviamente, né, imaginando que a gente vai continuar ainda em junho, mantendo essa distânciazinha, até para que nós possamos nos cuidar. Ok? Então, basicamente é isso que a gente tem para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Vou postar essa aula. Sempre que eu posto a aula, eu posto a atividade no aluno online. Vocês vão lá no aluno online, baixa a atividade, faz, manda a resposta. Quem não consegue ter acesso ao aluno online, manda para mim pro Zap. Então, a gente termina essa primeira parte, ok? Mais à frente, a gente continua falando sobre isomeria, sobre propriedades dos compostos orgânicos e por aí vai. Então, até a próxima aula.